Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio de CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade às nossas aulas do Direito do Trabalho Descomplicado. Hoje eu vou conversar com vocês sobre salário e utilidade, ou para alguns, salário in natura. Salário utilidade, salário in natura, são dois termos muito utilizados pela banca da OAB, pela banca de concurso público. Agora eu quero saber o seguinte, você já está inscrito aqui no nosso canal? Porque se você já está inscrito aqui no nosso canal, você sabe que toda semana tem conteúdo novo aqui de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Agora, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade. Se inscreva aqui no nosso canal para que toda semana você receba esse conteúdo e você se prepare para a prova da OAB segunda fase. Também aproveitando, já que vai ter em breve prova do TST, você já está estudando alguns temas que podem cair na prova do TST, inclusive caso caia alguma questão discursiva da área trabalhista para essa prova que pode vir a ocorrer do TST, seja esse ano ou até no início do próximo ano. Agora, se você já se inscreveu, se você já gostou desse tema, já achou interessante esse tema, salário in natura, salário utilidade, se você já gostou, dá um like nesse vídeo e aproveita e ajuda o nosso canal compartilhando, porque toda vez que você compartilha esse conteúdo, esse vídeo, além de você ajudar o seu amigo, a sua amiga, você também está ajudando aqui o nosso canal. Pessoal, nós vamos conversar hoje sobre salário utilidade, alguns denominam também salário in natura. O que é esse salário? O salário utilidade ou salário in natura é aquele valor que completa o salário fixo do reclamante, ou no caso ainda ele nem é reclamante, do trabalhador. Ou ele recebe uma gratificação, ele recebe ou uma porcentagem, seja através de dinheiro, seja através de algum bem, ou seja através de alguma vantagem, em virtude do cargo que ele ocupa, ou em virtude até da realização de uma atividade. Foi como eu coloquei aqui, é fornecido ou como gratificação, ou para alguns casos complementar aquele trabalho realizado por esse funcionário. Falamos aqui de salário in natura, você já deve ter estudado a parte de remuneração. Salário in natura é uma espécie, da mesma maneira que remuneração é gênero, que se divide em salário in natura, salário, gratificações. Temos várias espécies dentro do tema remuneração. Salário in natura é uma delas. Você já deve ter percebido que em alguns casos, algumas pessoas, dentro da remuneração dela, ela recebe algumas gratificações. Ela recebe, por exemplo, algum carro, recebe alguma habitação, recebe o ticket alimentação. Então são alguns exemplos para você já conhecer como é que funciona esse salário utilidade ou salário in natura. Esse texto, essa nomenclatura, salário utilidade, geralmente eu chamo de in natura, mas a prova da OAB, ela usou esse termo salário utilidade. E ela usou esse assunto em uma prova da segunda fase da OAB, que falava o seguinte: determinado funcionário já estava trabalhando há alguns anos na empresa e ele recebia a sua remuneração da seguinte forma: parte em salário, dinheiro, pecúnia, e a outra parte
ele recebia em 20 maços de cigarro, era mais ou menos esse número. A segunda parte da remuneração dele era em quantidade de cigarros. Explicou mais um pouco lá na prova. E depois, no enunciado, ele perguntou o seguinte: quando esse ex-funcionário ajuizar a reclamação trabalhista, ou no caso ele ajuizou a reclamação trabalhista, questionando o recebimento desse salário in natura, pedindo até uma integração, a pergunta que ficou foi o seguinte: é devida a gratificação, é devido o pagamento do salário utilidade através de cigarro? Qual seria a tese que você utilizaria naquele caso? Foi isso que a prova do OAB nos perguntou. Aí, meu querido, além de você já conhecer esse conceito de salário in natura, aconselho a você dar uma olhada lá no artigo 458 da CLT, que ele vai falar que é cabível o salário utilidade com base no artigo 458 da CLT, mas o legislador da CLT, ele enumerou ali o que se considera salário utilidade. Como eu já dei exemplo para você, alimentação, habitação, vestuário, são possibilidades de salário utilidade. Tanto habitação, alimentação ou vestuário, que será permitido que seja salário utilidade, eles têm que ser fornecidos pelo empregador ao empregado de forma habitual, requisito extremamente importante aqui, de forma habitual. Primeiro, dica de prova: pega o artigo 458 e grava pelo menos essas 3 hipóteses de salário utilidade: alimentação, habitação e vestuário. E importante, esse termo habitual ou habitualidade, que talvez seja o ponto-chave de qualquer enunciado, porque ele vai colocar, conforme o gabarito que ele quiser, ele vai colocar aqui esse termo habitual ou habitualidade. E também é bom que a gente coloque uma outra expressão. Da mesma maneira, a gente pode fazer aqui um comparativo com o vínculo de emprego, que nos fala que uma das características, um dos requisitos do vínculo de emprego é a habitualidade, ou como falamos lá no contrato de trabalho, no vínculo de emprego, não eventualidade. Traz para cá esse termo não eventualidade, que é sinônimo de habitualidade. Então, se por acaso numa prova ele colocar de forma não eventual, entenda-se habitual, entenda-se habitualidade. Você já estudou, já conheceu a regra do salário in natura, ou como disse nessa prova do OAB, salário utilidade. Mas você lembra lá do enunciado? O que ele nos perguntou? Primeiro ele falou que o funcionário recebia parcela da sua remuneração através de maços de cigarro. O examinador, ele queria saber se era permitido pagar o funcionário, se era permitido o salário utilidade por maços de cigarro. Você já olhou o artigo 458, já viu as possibilidades do salário in natura, e lá no final do artigo 458, ele não vai te dar a resposta exata, mas ele já vai te dar uma dica. No final do artigo 458, ele diz que não se considera salário utilidade álcool e drogas nocivas.
Olha aí, álcool e drogas nocivas. Cigarro é droga nociva? Pois é, nós já poderíamos entender aqui, só com essa informação, que cigarro não é salário-utilidade. Mas isso não é tudo, pessoal. Até porque nós estamos fazendo uma prova extremamente rigorosa. Se você deixar de colocar alguma fundamentação sequer, você perde muitas vezes metade da questão. Além do artigo 458, que com certeza você deveria ter colocado ali nessa resposta, quando nós falamos de salário-utilidade, que é um tema, vamos combinar, já caiu muito em segunda fase de prova do OAB, não é novidade para ninguém. Você já deveria ou já estudou a súmula 367 da CLT. Essa súmula 367 já caiu algumas vezes em segunda fase da prova do OAB. Ela tem 2 itens. O primeiro item fala quando é permitido o fornecimento de transporte, o fornecimento de carro, no caso de salário-utilidade. Agora, o item 2 era o gabarito dessa prova aqui. O item 2 era o gabarito, era a resposta que o examinador da prova do OAB queria. Porque no item 2, ele é claro, taxativo, ao afirmar que cigarro não é salário-utilidade. E essa provavelmente era a fundamentação que fechava com chave de ouro essa prova, esse exercício aqui, essa questão da prova do OAB. Tenho quase certeza que, ou melhor, tenho plena certeza que se você botasse o artigo 458, você ia até ganhar uma pontuação, mas não seria a pontuação suficiente. A maior pontuação seria dessa súmula 367, inciso 2 da CLT, que ela vai direto falar da proibição do cigarro como salário-utilidade. Entenderam, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço. E até a próxima.